E aí, meu povo lindo, como é que vocês estão? Bora para mais um vídeo. Seguinte, hoje eu tô aqui para falar com a galera que vai fazer o Enem 2024, não sabe como estudar, tá perdida, tá desorientada. E aí hoje eu tô aqui com... Calma aí, gente, me perdi. Eu separei aqui algumas dicas para falar com você que vai fazer o Enem 2024. Dicas que vão te ajudar durante todo esse processo de preparação. E como a gente tem 10 meses aí até o Enem 2024, baita tempo, vários dias aí, né, 10 meses para você se preparar, para você estudar, se organizar. Então, estou aqui hoje para passar algumas dicas e você pegar e colocar no papel, anotar e depois ver, né, se realmente funciona, se dá para você usar na sua rotina. Como eu sempre digo, aqui, gente, as dicas que eu passo é para você usar e testar. Se não der certo com você, tudo bem também, não tem problema nenhum. É só você modificar e deixar da forma que fique mais compatível com a sua rotina, com a sua realidade e que você prefira também. Às vezes tem dica ou até método de estudo, técnica de estudo que funciona para mim, que funciona para outro, mas que não funciona para você. E tem uma que funciona para você, mas que não funciona para mim. Então é muito relativo isso. E por isso que eu trago sempre essas dicas, porque aí, dependendo, você pode ter acesso a elas, né? Usar, testar e ver qual realmente funciona para você aplicar na sua rotina. Essas dicas que eu vou te passar aqui nesse vídeo foram dicas que me ajudaram e eu vou inclusive além disso, né, além das dicas, eu vou passar também alguns materiais que eu usei, no caso, para estudar para Enem, né, quando eu estava fazendo Enem, quando eu estava estudando para Enem, e que me ajudaram também. Mas, de um modo geral, é basicamente isso. Vou passar algumas dicas, vou passar alguns materiais, lista com os assuntos mais cobrados, e vou dar também alguns toques, alguns pontos, assim, alguns apontamentos sobre isso, sobre o Enem 2024 e o que você pode fazer daqui até lá, durante esse período, né, 10 meses para o Enem 2024. Tranquilo? Então é isso, vamos lá. Primeira coisa, pega um papel e uma caneta e anota aí os assuntos que caem com mais frequência. Vou primeiro passar os assuntos e aí depois eu explico o porquê disso. Primeira coisa, linguagens. Anota aí, certo? Calma aí, que saiu aqui do computador a foto. Que merda, hein? Calma aí, gente. Pronto, vamos lá. Linguagens. Interpretação de texto, gramática, escolas literárias, ou seja, barroco, arcadismo, né, romantismo, variação linguística e funções da linguagem. Matemática. Matemática básica, porcentagem, probabilidade, interpretação de gráficos e análise de gráficos, né? Tabelas, geometria plana e espacial. Humanas, aspectos econômicos, geopolítica, impactos ambientais, agricultura, história do Brasil, revolução industrial, guerra fria e liberalismo. E por fim, natureza, a gente tem química ambiental, transformações químicas, química orgânica, estequiometria, energia, ondulatória, termologia, cinemática, meio ambiente, genética, ecologia e fisiologia. Gente, seguinte, claro que tem outros assuntos também que eu não mencionei aqui, mas de um modo geral, esses são os assuntos que caem com mais frequência. E por que eu estou te passando isso? Porque não é para você também negligenciar os outros, mas é para você focar, se dedicar e se esforçar mais para estudar esses assuntos, porque são assuntos que caem com mais frequência. Então, assim, você está estudando de maneira mais estratégica, você está sendo mais objetivo e mais certeiro. Então, quando eu passei essa lista, e foi o que eu falei no início do vídeo, foi justamente com esse intuito, para que a partir disso, a partir dessa lista com os assuntos mais cobrados, você possa criar um cronograma de estudo. Então, por exemplo, estou aqui com essa lista de linguagens, matemática, humanas e natureza. Também tem redação que eu não mencionei aqui porque não tem assuntos, né? Redação é treino e você tem que compreender toda a estrutura, o modelo Enem. Então, o modelo, né, a tipologia textual, dissertativa, argumentativa. Mas com isso, com essa lista dos assuntos mais cobrados, você tem que fazer um cronograma de estudo. Porque se você quer estudar durante esses 10 meses, o ideal é que no início, então, por exemplo, eu separaria uns 3 meses, né, os 3 meses iniciais para estudar. Então seria estudo passivo 100%, ou seja, só absorvendo informação, só lendo, vendo videoaula, buscando ter o maior número possível de assuntos e de informações, o conhecimento possível ali que eu pudesse agregar e absorver para mim, né? Porque só depois disso eu ia focar no estudo ativo. O estudo ativo é o quê? Simulado, questão, treinar, ver como o assunto é cobrado na prática.
Eu faria isso por quê? Porque eu tenho muito tempo ainda, são 10 meses. Então, se eu tenho muito tempo para estudar, eu vou aproveitar para estudar agora, nesse início, assuntos que eu tenho dificuldade, assuntos que eu sei que é um ponto fraco meu, que é uma falha que eu tenho, que eu preciso rever, que eu preciso estudar, assuntos que eu não sei, mas que se eu souber, eu posso acertar mais questões na prova. Porque assim, depois, quando você estiver resolvendo as questões, quando você estiver treinando a questão do simulado e tudo, você já tem um conhecimento amplo. E isso é muito bom. Então essa seria a primeira dica. Uma outra dica, gente, além também do material, né, da lista com os assuntos que eu coloquei aqui, é em relação... Calma aí, deixa eu só passar, para não me perder. É em relação ao curso que você vai fazer. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, acho que essa semana até soltei um vídeo aqui no canal falando sobre isso também. Se você quer fazer, por exemplo, medicina, você tem que focar mais em natureza. Quer fazer humanas, ou quer fazer direito, tem que focar mais em humanas. Por que isso? Porque tem peso. As instituições têm peso. E a sua nota, né, a sua média, quem já viu no SISU, é assim que funciona, sua média muda, a sua nota muda, dependendo da instituição e do curso que você coloca ali. Por que isso? Ou justamente por conta do peso. Então, se você acerta mais questões em natureza, sua nota, se você colocar no curso ali de medicina, vai ser muito maior, né? A sua média vai ser maior. Então, isso vai ser a seu favor. Vai ser muito bom para você. Vai ser muito bom para você. Então, você já tem que ir pensando nisso também, até para ver quais serão os assuntos que você deve se dedicar mais e estudar mais antes de fazer o Enem, principalmente nesses meses iniciais. Eu recomendo, assim, não tem um cronograma certo ou cronograma perfeito que, se você usar, você vai passar no Enem. Não existe isso. Tem um cronograma que funciona para você. Então, assim, bom, eu trabalho e estudo ao mesmo tempo, né, vou fazer o Enem. Não tenho tempo para estudar de manhã. Então, o seu cronograma tem que ser feito pela tarde. Mas aí tem alguém que está no terceiro ano do ensino médio e faz o ensino médio, né, de forma integral, de manhã e de tarde. Só tem um tempo à noite para estudar. Então, o seu cronograma vai ser voltado para a noite. Só tem 1 hora para estudar no dia. Então, eu tenho que ver o que eu vou fazer. Qual assunto eu vou priorizar. Será que é o assunto que eu tenho mais facilidade? Ou o assunto que eu tenho dificuldade? Ou então, não, Pedro, eu tenho a semana toda para estudar. Eu vivo isso. Minha vida é estudar para o Enem. Então, beleza. Eu posso me organizar assim. Nos dias da semana, eu estudo o que eu tenho mais dificuldade. No final de semana, aquilo que eu tenho mais facilidade. Ou então, se você não tem tempo, o ideal é que você pegue um assunto, 1 horinha ali, né, caso você tenha, e seja o tempo que você tenha para estudar, pegue aquele tempo para revisar um assunto que você tem mais facilidade, né, porque você já está cansado, não tem muito sentido e lógica você pegar no final da tarde, né, à noite, um assunto que você tem dificuldade e que você está cansado. Você não vai render nada. Então, o ideal é que você deixe para fazer isso no final de semana, caso você tenha um tempo um pouco maior e um tempo livre para poder se dedicar e estudar. Então é isso. São cronogramas, são realidades e rotinas distintas. E o que vai definir e diferenciar é justamente isso. É como você se adequa e como você lida mesmo com toda essa rotina, com o estudo, com a forma de compreender e estudar, né, determinado assunto e se preparar até o Enem 2024. Então, de um modo geral, em relação ao cronograma de estudo, o ideal é que você tenha em mente isso e que você crie o seu próprio cronograma de estudo, né, seguindo esses apontamentos. Ok? Vamos lá. Depois disso, o que eu faria? Né? Você que está estudando e tem 10 meses para o Enem 2024. Foque em redação. Aproveita que você tem um tempo longo aí, um tempo livre também, para poder estudar redação. E começar do início. Não tenha vergonha. Se você tem dificuldade, comece do início. A mesma coisa com matemática. Comece por matemática básica, do início mesmo. Se você tem dificuldade, se você está sentindo que está pegando ali, por exemplo, em redação, você demora muito tempo fazendo redação, tem dificuldade em argumentar, não sabe como inserir seus exemplos, argumentação, tem um posicionamento crítico, não sabe como colocar um repertório sociocultural, não sabe nem como relacionar com o tema, tem dificuldade em matemática, por exemplo, nas contas, quando você pega um assunto um pouco mais complexo, mais difícil, e não sabe responder um cálculo ali, né, uma conta básica de divisão, né, com números quebrados, começa do início, né, vai do início ali, a base, aproveita que você tem um tempo ainda livre, né, um tempo grande para você poder estudar, 10 meses, pô. Então, assim, começa do início mesmo, vai treinando, vai se habituando, tudo dentro dessa parte do estudo passivo, né, como eu falei, os meses iniciais, para que só depois você comece a dar uma atenção e um foco nos outros assuntos
e também na parte prática, né? Treinando, fazendo mais redação e se habituando com todo esse processo. Gente, eu acho que de um modo geral é isso, é você focar nessa parte de natureza, de humanas, de matemática, de linguagens e de redação, cada uma com suas particularidades, com sua forma única e específica de estudo, né? Mas tendo como base e como fundamento isso que eu falei no início do vídeo, a lista com os assuntos que são mais cobrados e também com um cronograma de estudo, porque isso, né, a partir disso, você vai conseguir estudar de uma maneira muito melhor e muito mais assertiva e efetiva. Passando esses meses iniciais, então você vai focar no estudo ativo. Então, fazer simulado, treinar a redação, fazer várias redações, né, e várias questões também de provas e edições anteriores da ENEM, para que você consiga compreender como o assunto é cobrado na prática e como você pode acertar mais questões no dia, né, na prova, no ENEM 2024. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.